Vamos convidar, então, a desembargadora Viviane Leite, conselheira da Escola Judicial, que atuará como mediadora da atividade apresentação dos relatórios e teses produzidas a partir das oficinas realizadas. Para as apresentações, convidamos, então, as relatoras, as juízas Angélica Ferreira e Carla Mascarenhas, que apresentam os relatórios das oficinas realizadas na tarde do dia 7, sobre o direito à desconexão e o efetivo deslogue no mundo hiperconectado, e burnout e detox digital. Também convidamos as juízas Clarissa Magaldi e Viviane Martins para a apresentação dos relatórios realizados na tarde de ontem sobre os temas rastros digitais, como os dados extraídos do mundo digital podem ajudar a atividade judicante e impacto da LGPD nas provas digitais. Com a palavra, a senhora desembargadora Viviane Leite. Bom dia, colegas. Coube a mim hoje encerrar aqui esse nosso encontro institucional com esse quarteto de mulheres que são motivo de orgulho aqui para nosso TRT5. Eu vou apresentar todas individualmente, mas antes queria fazer um registro, porque a gente sabe que a formação continuada ela é obrigatória, mas o desafio de fazer ela interessante é muito grande. Então, eu queria parabenizar a coordenação acadêmica da EJUD 5, na pessoa do nosso colega Luciano Martinez e da colega Adriana Manta, e a nossa diretora da EJUD 5, Ana Paola, que cuidaram de fazer uma semana extremamente interessante. Bem, nós temos aqui hoje 4 colegas que cada uma fala por si só, por isso eu até dispensei a apresentação do currículo individualizado. Nós temos a nossa colega Angélica de Melo Ferreira, Carla Mascarenhas, Clarissa Magaldi e Viviane Cristine. Nós tivemos 4 oficinas que os temas são interligados. E, como a gente não tem a oportunidade de participar de todas ao mesmo tempo, nesse dia de hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer o que ficou de extrato de cada uma delas, principalmente daquelas que cada um individualmente não pôde participar. E nós vamos começar pela primeira, que foi a da colega Angélica Mello, que foi da quarta-feira à tarde. Da quarta-feira foi a da colega Angélica e da colega Carla Mascarenhas. Vamos começar pela colega Angélica, que vai apresentar a sua oficina. Bom dia a todos e a todas. Agradeço as palavras da minha amiga Viviane Leite. E eu peço para a organização me avisar dos 15 minutos, porque o relatório a professora, Adriane Reis, procuradora do MPT-2, ela trouxe muitas informações. Eu tentei colocar aqui o máximo de informação que ela trouxe para que quem não participou da oficina tenha realmente as informações, e me comprometo a passar para a Escola Judicial, porque eu acho que também é extremamente importante para o nosso cuidado, no dia a dia, até reforçando a palavra do presidente do tribunal, doutor Jefferson, de que a gente tem que estar preocupado com nossa saúde mental, e o nosso painel, o Meio de Carla, tinha muito falando sobre isso. Então, a minha oficina foi o direito à desconexão e o efetivo deslogue no mundo hiperconectado. A nossa palestrante ela iniciou a apresentação dela questionando se concordarmos com as seguintes assertivas. Primeira assertiva que ela colocou: em uma sociedade hiperconectada, é uma contradição falar em direito à desconexão? A segunda assertiva dela: a conexão é um direito fundamental da pessoa que trabalha, pois lhe garante mais oportunidade e maior liberdade.
E a terceira, a digitalização, os dispositivos móveis conectados à internet, celular, tablet, computadores, equiparam o ser humano a deuses ao permitir a onisciência, onipresença e a eternidade? Aí as respostas foram as mais variadas possíveis. Em relação ao primeiro questionamento, alguns magistrados concordaram com a afirmação e afirmaram que efetivamente não existe mais uma possibilidade da pessoa ficar desconectada. Outros entenderam ser necessária a desconexão, principalmente quando se relaciona no mundo do trabalho. A segunda questão também tiveram opiniões diversas. A maioria considerou que a conexão seria um direito fundamental da pessoa que trabalha e que a conexão garante mais oportunidade e uma maior liberdade. No entanto, em contrapartida, houve um alerta de que poderia haver uma perda da liberdade e não um ganho da mesma. E a última questão foi entendida no sentido de que os dispositivos móveis conectados à internet não equiparam o ser humano a deuses, pois a onisciência, onipresença e eternidade são relativas e muitas vezes falsas. Depois dessa primeira conversa, ela passou a fazer uma exposição sobre o tema. Aí ela veio e explicou a evolução dos modelos da sociedade no que se refere ao mundo do trabalho. Ela falou da sociedade disciplinar, da sociedade de controle e da sociedade de desempenho. Chamou a atenção para o artigo 6º da CLT, que já trata dos meios telemáticos e informatizados de controle e supervisão. Depois ela passou e fez uma relação muito interessante sobre a sociedade do cansaço. Esse imperativo atual do hiperdesempenho é o novo mandato da sociedade pós-moderna do trabalho. E ela coloca que o sujeito se encontra em guerra consigo mesmo, pois os mandatos e as proibições da sociedade disciplinar dão lugar à pressão pelo desempenho, pautado na responsabilidade própria e na sua própria iniciativa. E ela faz uma equiparação do celular ao novo cigarro. O design das mídias digitais facilitam e estimulam o vício à conectividade. A associação de informação, entretenimento, desenhada nos recursos tecnológicos, faz com que a parte psicológica, neurológica e até os jogos de azar se equiparam o celular a um tipo de caça-níqueis. O sistema de rolagem do Instagram de forma infinita equipara e alavanca os ícones coloridos, as notificações dos aplicativos são projetados para estimular certas áreas do cérebro e a vinculação a um comportamento do usuário, checar o telefone o tempo todo, uma resposta variável, encontrar ou não uma mensagem, receber ou não um like, gera alternância entre ansiedade e alívio. A alternância entre ansiedade e alívio maximiza a dependência. Então, as notificações fazem o cérebro liberar cortisol, hormônio ligado ao estresse, que em seguida pode ser aliviado pela dopamina e a dependência do teor da notificação. Aí ela fala sobre alguns sintomas de dependência e nós todos percebemos que a gente tem vários desses sintomas. Incapacidade de desligar o telefone, verificar de maneira obsessiva chamadas, e-mails, mensagens de aplicativo, ficar continuamente preocupado com a duração da sua bateria, ficar incomodado quando a rede de celular não está funcionando, passar cada vez mais tempo online, tentativas fracassadas de reduzir o tempo de uso na rede, colocar relacionamentos ou trabalho em risco pela utilização do celular, mentir para os outros sobre o tempo gasto na rede, usar a internet para escapar dos problemas. E quando há algum motivo você interrompe esse padrão de utilização, quais são as consequências? Irritabilidade, depressão e instabilidade do humor. E aí ela fala sobre várias doenças, por isso que tem uma ligação muito grande com a oficina de Carlinha, sobre os impactos da tecnologia na saúde mental. E ela cita alguma dessas doenças.
Game Disorder, que seria uma condição reconhecida já pela OMS, que designa o excesso de uso de joguinhos no celular, computadores e videogames, muito afeito à juventude e também à terceira idade, né? Tem muitos idosos que estão perdendo tempo, perdendo ou ganhando tempo usando esse tipo de diversão. Nomofobia, que é o medo extremo e ansiedade de ficar sem o celular, desconectado da tecnologia. Todas essas doenças já têm nome, né? PORBIN, prática de usar o celular em detrimento da interação social presencial com outras pessoas, ignorando a presença das pessoas, a companhia das pessoas. FOMO, medo de não conseguir acompanhar as atualizações na mídia social, você o tempo todo querendo estar atualizado. Selfies, obsessão e comportamento compulsivo por tirar selfies, constantemente compartilhando essas selfies na rede social. Tudo tem nome. Síndrome do texto fantasma, angústia por não receber resposta após enviar uma mensagem de texto, ou ser ignorado, que resulta numa ansiedade, numa insegurança nas relações virtuais. Cibercondria, tendência de pesquisar sintomas de doença na internet, com interpretação e reação exageradas e ansiosas com os resultados. Fadiga da digitação digital, cansaço e sobrecarga mental causada por ter que tomar constantes decisões relacionadas ao uso da tecnologia, às interações online. Náusea digital, desorientação, vertigem, causada pelo excesso de interação com ambientes digitais. Toque fantasma, sensação de ouvir e sentir seu celular vibrando ou tocando, né, no silencioso e não ter condições de receber a notificação. Depressão, depressão causada por interações sociais, quando você vê o seu colega muito feliz nas redes sociais. Vício em tecnologia ou dependência digital, uso excessivo e compulsivo de dispositivos eletrônicos e tecnológicos, afetando negativamente a vida diária e a saúde mental. E aí vem um termo novo que foi cunhado em 1996 por um físico espanhol que se chama infoxicação, que descreve o excesso de informação superior à capacidade da pessoa em processá-la, que tem por efeito, entre outras, dor de cabeça, depressão, estresse e ansiedade. E aí ela chega à conclusão, né, que é uma conclusão que eu acho que todos nós sabemos, a necessidade de uma pausa. Entre o uso excessivo de uma tecnologia, há necessidade até para processamento das informações dessa pausa. O momento do cafezinho, o momento da conversa, ser extremamente necessária. A partir dessa conversa, ela passou a fazer uma dinâmica. Dividiu as pessoas presentes em grupo, né, e passou alguns questionamentos. E aqui eu vou falar o questionamento e a resposta do grupo. O direito à desconexão se aplica a toda atividade que permita a continuidade da prestação de serviço de forma remota? O grupo 1 entendeu que o direito à desconexão existe, ainda que, a depender da profissão, seja mais limitada, não sendo absoluto em face da ponderação de interesses. Alguns profissionais especialíssimos, que sejam único para solucionar alguma emergência, deveria ficar conectado. Seria o exemplo que o grupo deu dos médicos, alguns médicos super especializados em alguma situação, ou aquela pessoa que seria a única pessoa a solucionar um determinado problema. E houve um questionamento se poderia haver monetarização desse tempo à disposição. O questionamento B, né, seria se o direito à desconexão promove a igualdade de oportunidade para o grupo mais vulnerabilizado. Esse grupo, né, que me passou foi a colega Clarissa, as respostas, eles fizeram um recorte em relação a que grupo de pessoas vulneráveis seriam. E eles escolheram o recorte das mulheres que possuem a dupla jornada. O direito à desconexão generalizada iguala a produtividade de todos e equilibra a balança das oportunidades de emprego entre homens e mulheres. Mais do que um direito individual, o direito à desconexão é o direito coletivo e difuso. Interessa a toda a sociedade que todos sejam compelidos a se desconectar
para que, assim, o grupo mais vulnerabilizado, que não pode se manter em constante sobreaviso ou conexão ao trabalho, mulheres, mães, ou que não possuem autonomia para se desconectar, os advogados, por exemplo, possam não apenas gozar efetivamente dessa desconexão, mas fazê-lo sem que isso prejudique sua oportunidade de trabalho. A conexão constante dilui o senso de humanidade de toda a sociedade e eleva a expectativa geral de produtividade. E o terceiro, o direito à desconexão deve ser considerado entre as atribuições da CIPA, e considerando que a CIPA tem a finalidade precípua a preservação de acidentes e doenças relacionados ao trabalho, contribuindo para a construção de um ambiente de trabalho seguro, o grupo pensou que o direito à desconexão deve ser considerado na pauta das suas atribuições. Considerando a ampliação das atribuições da CIPA para alcançar situações de assédio no ambiente de trabalho e sendo o meio digital uma fonte capitalizada dessa situação, mas no que nunca se faz imperativo incluir o direito à desconexão em sua pauta de proteção e prevenção. Essas foram as ideias desse grupo. Achei extremamente importante. Tinha feito um estudo prévio sobre a questão da desconexão para não chegar lá sem algumas informações. Achei que a nossa palestrante abordou efetivamente os principais temas. E reitero também, Paola, os parabéns por a gente estar tendo a oportunidade de discutir coisas tão necessárias, no nosso dia a dia. E aqui só um relato que eu preciso fazer. Enquanto eu estava na corregedoria, eu recebi algumas informações de colegas se considerando super estressados com a quantidade de demanda vinda tanto da administração do tribunal, da própria corregedoria, quantidade de ofício, quantidade de reunião, quantidade de cobrança, e como também alguns funcionários se queixando da quantidade da cobrança feita dos magistrados perante o seu servidor. Então, eu acho que isso tudo traz uma parte técnica, uma parte teórica, para que a gente repense todas essas situações. E agradeço a oportunidade, claro, de estar aqui com vocês. Obrigada. Agradeço a colega Angélica e vou confessar que, quando sentei aqui, eu participei dessa oficina, a primeira coisa que eu pensei foi assim, eu não pedi a nenhuma das meninas que tirasse uma foto nossa aqui da mesa, mas a gente realmente não consegue desconectar e já estamos, de fato, tão enfronhados nessa coisa de registrar os momentos, de estar sempre atento a tudo, que foi a primeira coisa que eu pensei quando sentei aqui, vou confessar. Agora, Lu, agora que a gente... Agora vamos passar a palavra para a nossa colega Carla Mascarenhas para fazer o seu relato. Bom dia, colegas. Obrigada, desembargadora querida Vivi Leite. Obrigada à nossa diretora Ana Paola, ao nosso coordenador Luciano. Eu fiquei com um tema um pouco espinhoso, porque a ideia era falar sobre o burnout, sobre a síndrome de burnout e sobre o detox digital. Só que tanto a doutora Ana Paola quanto o doutor Luciano, nosso colega querido, me disseram o seguinte: Carla, a ideia é que você faça uma correlação junto com a nossa palestrante, que foi a doutora Ana Paula Penha, com o nosso mundo do trabalho. A gente não queria falar apenas do mundo do trabalho que a gente lida todos os dias, mas com o nosso mundo do trabalho. E aí, na síndrome aí ela começou a falar, eu vou falar mais ou menos como foi o nosso roteiro. Ela fez uma exposição fazendo a diferença entre o burnout e trazendo situações para o detox digital. Depois, nós fizemos um questionário que também teve uma particularidade em relação a ele, que daqui a pouquinho a gente vê. Depois, a gente abriu uma roda de discussão.
E aí, nesse início de palestra, ela começou a falar sobre o que era o burnout, porque esse termo é novo, ele não é doença, ele foi cunhado em 2021 por 2 estudiosos alemães, que começaram a perceber que esse estresse crônico que se vive em razão do trabalho, ele precisa ser tipificado, ele precisa ser nominado. E esse estresse crônico, eu não sei se vocês vão se identificar com as pessoas que são afetadas por ele, porque são as pessoas perfeccionistas, aquelas que têm excesso de trabalho, aquelas que têm um senso de responsabilidade, aquelas que centralizam a atividade e acham que sempre podem fazer mais e melhor, aquelas que não conseguem dar conta da demanda e, por isso, se sentem culpadas. Eu não sei se alguém aqui... Acho que não, a gente não está falando da gente, né? A gente tem pouco trabalho, tem pouca demanda e tem pouca pressão. E aí, depois, ela passa a falar do burnout. O que é esse burnout? Né? A gente já viu isso, já estudou em alguns momentos, até em processos, tem algumas situações de burnout, que é exatamente o apagamento, né? É o nível de exaustão plena, de esgotamento físico e mental, que você não consegue mais lidar com o trabalho, e o trabalho é o fator que desencadeia este apagamento. Não é, como ela disse na nossa oficina, existe agora vários termos cunhados. Eu estou com burnout parental, eu estou com burnout de alguma outra situação, estou cansada, eu estou com burnout. Não é isso. O burnout tem como causa o trabalho. E aí, num desafio, a gente pensou, já que a gente está falando do mundo do trabalho, por que não fazer um questionário para saber qual era a nossa condição ali? E, só controlando o tempo aqui, não, já passou. Só para saber a nossa condição, porque, nesse paralelo, já que era para fazer isso, nós fomos para o painel de saúde mental do CNJ e os dados são realmente preocupantes, assim. E, com isso, a gente resolveu fazer também, nesse recorte, como é que aquele grupo que estava interessado nesse tema, que se inscreveu nessa oficina, como vocês estavam, como nós estávamos, né? E os dados... Felipe, você pode mostrar, por favor? Mostre primeiro, se você puder, lá embaixo. Peraí. Eu vou pedir aqui licença, que eu tenho que... Tem um microfone ali? Tem aqui uma. Deixa eu mostrar aqui. Foi feito esse questionário era anônimo, tinha expresso... Está dando eco, não? Era anônimo, tinha escrito nesse questionário que não era critério diagnóstico, que a gente só queria saber para fins do nosso estudo mesmo. E aí os dados, colega, eles são um pouco surpreendentes. Assim, as respostas tinha uma pontuação de 1 a 6, e para as respostas a gente poderia, diante daquele questionamento, se perguntar se nunca aconteceu aquela determinada situação, se raramente, uma ou mais vezes por mês, mais ou menos toda semana, várias vezes por semana ou todos os dias. E aí eram colocados pontos para aquelas respostas. Como a gente vê ali, e aí vem uma gradação que é dada para aquelas respostas. Até 20 pontos, uma determinada situação, de 21 a 40, outra situação, de 41 a 60, outra situação, 61 a 80 e até 80. E aí o dado que eu acho que é mais alarmante, que é a posição 61-80, que eu vou ler para vocês. Claro que, mais uma vez reafirmando, foi um estudo acadêmico apenas, não tem nenhum critério diagnóstico, mas o resultado para 61 a 80 é o seguinte: o paciente está com a condição estabelecida de burnout. Esses números são nossos, somos nós. O laranja, exatamente. O verde é a pontuação 20, que diz que não tem nenhum indício aparente de síndrome de burnout. Apenas um colega indicou. Para o nível 21-40, que é o azul, 5 pessoas indicaram que é possível que o paciente venha a desenvolver a condição se não houver medidas de prevenção. Em seguida, o 41-60, que 6 pessoas indicaram, o paciente está com a condição estabelecida. 41-60, o paciente está em fase inicial da síndrome de burnout.
A pontuação 61/80 foi essa que eu relatei, e a maior que 80, o paciente está em estado avançado de burnout. 3 colegas fizeram essa indicação. Quando a gente pensa nisso, né, na síndrome de burnout, no esgotamento, a doutora Ana Paula ela trouxe vários dados e várias situações para que nós possamos fazer esse detox digital, né? O que seria isso? Porque esse burnout vem também dessa hiperconectividade que a gente já falou aqui, que todo mundo já mencionou, porque nós estamos nesse dia a dia, às 24 horas ligados, o PJE continua aí operante todos os momentos, todos os e-mails, todas as mensagens de WhatsApp. Mas, para além disso, a gente tem também a situação de que a própria organização do trabalho ela tem sido a causa, né? E, para isso, deixa eu só colocar aqui, a gente também fez uma interligação com o painel de saúde mental dos magistrados e servidores, na verdade, do CNJ, e tem lá alguns dados que também chamam a atenção. Nós, TRT5, estamos na 10ª posição em relação a todos os tribunais regionais de trabalho. Fazendo um paralelo entre a Justiça do Trabalho e o TRT5, no caso da Justiça do Trabalho, existem 3 doenças que são ligadas aos transtornos mentais e comportamentais. No caso do TRT5, são 4 doenças, sendo a primeira transtornos ansiosos, né? A terceira, como transtorno depressivo recorrente, a 6ª, episódios depressivos, e a 7ª, reações ao estresse. Deixa eu só voltar aqui. E aí a gente passou para essa roda de discussão, né? Quanto tempo eu tenho? Para essa roda de discussão, em que foram colocadas algumas situações acho que não vai precisar mais, deixa eu botar para cá. Algumas situações... socorro, para não cair aqui no tapete. Algumas situações, foram 5 mesas de discussão, e tivemos como relatora a Ângela, Andréa Mariani, Cissa Pontes, Vivi Rocha e Karine, e elas ficaram responsáveis por colher essas opiniões de todos. Na primeira mesa, que causas podem ser identificadas e que aproximam o magistrado do burnout e do burnout, em que medida essa hiperconectividade contribui para isso? O grupo diz que a forma de cobrança da administração não pode ser ostensiva, de forma a causar impactos psicológicos e estresse aos magistrados. A vinculação de remuneração ao cumprimento de metas, a gente hoje está vivendo isso, né? A falta de mecanismos de inclusão, de pertencimento e de valorização do magistrado, a falta de diálogo entre juízes da mesma unidade jurisdicional, a falta de compreensão do ser individual, que é o magistrado, e uma proposta de disponibilizar para o CSJT e para o CNJ essas palestras todas para ver se a situação melhora, porque efetivamente o que não é excelente, porque o que a gente tem visto é uma diretriz verticalizada, com cada vez menos poder da administração regional fazer qualquer coisa. Mas aí daqui a pouco eu falo. O que é que a gente pode pensar em fazer, mas antes disso, nas outras mesas. Que impacto o esgotamento físico e mental pode causar na prolação das decisões judiciais e que soluções podem ser adotadas individual, coletiva ou institucionalmente para evitar o burnout e o burnout. O impacto direto na qualidade das decisões, bem como na produtividade e na realização pessoal diante da frustração por não conseguir atender às demandas da instituição, foi pensado como solução coletiva. O retorno do qualidade de vida, se Léo estiver aqui, é bom que já recebe esse encaminhamento. Investigar as causas do adoecimento, porque aqui não vai dar tempo, mas no painel a gente fez o recorte e mostrou como as magistradas elas são mais suscetíveis aos afastamentos do que os magistrados, e a quantidade, aqui eu já relatei da quantidade das doenças, né? E discutir, que eu acho que esse também é um ponto central, discutir as mudanças na organização do trabalho. A terceira mesa falou da perseguição do cumprimento das metas para o alcance de recompensas financeiras, se essa perseguição poderia influir na permanência do magistrado em atividade, ainda que doente, né? E se o objetivo do cumprimento de metas é causa de impacto no relacionamento familiar e social da magistrada e magistrada.
o grupo entendeu que, para manter o bom padrão remuneratório digno, compatível com a responsabilidade do cargo e justa diante das demais carreiras jurídicas, porque a gente vive sempre buscando essa paridade, como se nós fôssemos menores, né? E muitas vezes esses mesmos órgãos não têm metade da cobrança que a gente vem sofrendo todos os dias. E diante da carga excessiva e da cobrança pelo cumprimento das metas, é necessário sacrificar a convivência familiar e social, inclusive nos finais de semana e férias. Por fim, a quarta mesa tratou justamente da questão do nosso painel, que mostrou que as mulheres elas são muito mais suscetíveis aos afastamentos do que os homens, né? As magistradas, a gente está falando, todos esses dados foram colhidos como magistradas e magistrados. E no SUS, nesse questionamento, mostra que no SUS também a situação do afastamento da mulher por transtorno mental aumentou 54% de 2022 para 2023. E no painel a gente constatou que é mais ou menos a mesma situação. O grupo discutiu e pensou na possibilidade de teletrabalho para a magistrada na primeira infância do filho, ou em razão do cuidado de pessoa idosa, principalmente para o interior. Mais um assistente, já que a mulher, em regra, tem dupla, tripla jornada, mais oportunidades em funções administrativas e uma criação, que eu também reputei bastante importante, a criação de uma diretoria ou pasta de paridade de gênero. A quinta e última foi o detox digital, em que no questionamento vinha uma tabela com as doenças, né, que eram causadas, dentre as maiores causas de afastamento, que eu já falei, considerando a sua rotina de trabalho, quais medidas que podem ser feitas para realizar o detox, inclusive digital. E aí foi aglutinado, na verdade, essa resposta do grupo 5, da mesa 5, também foi conectada com a mesa 2. E como soluções, tirar férias e não trabalhar, que é a nossa realidade hoje, todo mundo, né? São raros os colegas que conseguem realmente se desconectar nesse período. Não trabalhar pelo menos aos domingos, inserir na rotina exercícios físicos de forma inegociável, ter um hobby, tentar limitar o uso do WhatsApp e beber água. Então, de tudo que a gente ouviu, e dormir, que foi o primeiro. Assim, doutora Ana disse o seguinte: mas, doutora, são várias e várias questões aqui. O que é que eu posso? Me diga uma dica que eu posso fazer para que eu, pelo menos, comece algum dos itens que ela foi listando. Ele fez: durma, porque ela trouxe um dado que talvez tenha sido mais assustador para todos nós, quando ela falou que o estresse crônico ela reduz o tamanho do hipocampo. E essa redução do tamanho do hipocampo ela está associada ao Alzheimer. Então, isso é muito grave, né? E a outra coisa também que, na verdade, não foi discutido lá, mas que a gente, na conversa, chegou a essa ideia, tem um psicanalista que trata, o nome dele é Daniel Fusco, que ele fez um paralelo muito interessante com o que está sendo o burnout agora. Ele disse o seguinte: na época, Vivi, da Ler Dort, inicialmente a gente atribuiu a culpa ao trabalhador. Né? Todo o movimento era: o trabalhador é preguiçoso, o trabalhador está com mimimi, o trabalhador não está fazendo a atividade porque ele não tem rendimento para isso. E aí, a quantidade de lesionados aumentando, passou-se a ginástica laboral. Qual foi a finalidade da ginástica laboral? Hipertrofiar aquele trabalhador, não para garantir a saúde dele, mas para ele dar conta do volume e da produtividade que se tinha. E aí, depois, as pessoas continuaram adoecendo, e aí se passou para a ergonomia. E, nesse momento, a organização do trabalho passou a ser envolvida realmente nessa condição para evitar a quantidade de lesões. E aí, esse psicanalista ele dá faz um estudo em relação ao burnout e ele diz o seguinte: hoje a gente está na época da ginástica laboral. A gente não considera a existência do transtorno mental e comportamental, inclusive de colegas, porque a gente não tem esse conhecimento e não tem essa sensibilização para a gente saber que isso é geral. E a gente está numa posição em que a gente está assistindo, e se vocês tiverem curiosidade,
coloquem assim, painel saúde mental CNJ, que vai aparecer esse questionário, esse relatório. Enquanto a gente estiver passando aqui, eu posso mostrar depois. E a gente está nessa fase da ginástica laboral, ou seja, estamos hipertrofiando o nosso cérebro com a quantidade de informações, a quantidade de demandas, e a gente não vai dar conta, porque nós somos limitados. Então, eu achei muito rica essa oficina, porque trouxe a nossa realidade. E aí eu acho que já fica, viu, doutora Ana, um convite, um pedido para que a doutora Ana Paula venha. Eu acho que foi geral assim, a aceitação do que ela trouxe de importante para a gente, para que todos pudessem ter acesso mesmo a essas informações e a gente passe a conhecer mesmo, efetivamente, né? Então é isso, muito obrigada, foi um prazer. Vou passar a palavra para a Deza. Carla, foi excelente essa sua exposição. Acho que esses dados têm que ficar realmente registrados, a escola utilizar isso como material de trabalho, não é? Porque, diga, pode falar. Quem tiver interesse, a gente fechou esse questionário. Esse questionário está indisponível, mas quem tiver interesse, depois eu posso colocar nos grupos e, se puderem, respondam, porque essa resposta a gente faz a devolutiva, para a gente mapear mesmo a nossa situação. E se essa é a ideia da oficina, Vivi, até isso que foi a proposta inicial, que a gente leve isso, né? E a doutora Ana Paula falou a mesma coisa, de a gente levar isso, a gente precisa se movimentar. No momento em que G falou sobre a questão dos e-mails, né, que esses e-mails foram bloqueados, foi uma demanda nossa, através da Amatra. Se a gente não se mobilizar, isso não vai mudar, porque a verticalização das diretrizes nacionais, elas estão vindo e impactando diretamente na nossa saúde, na saúde dos servidores. Então, eu acho que é isso, Vivi, desculpe, porque eu me lembrei... Ótimo, e acho que esse recorte da situação da magistrada, especificamente, também foi muito importante. Carla, muito obrigada. A gente finaliza depois os agradecimentos, mas agora vamos passar a palavra para a nossa Clarissa Magaldi, para ela fazer o relato, porque aí já é outro viés, não é? Eu participei dessa oficina e a gente já vai ver outro lado dessa relação com as mídias, com toda essa nossa digitalização, poderia dizer, não é, Clarissa? Vamos lá, está com a palavra, está com o microfone aí? Estou aqui. Bom dia a todos e todas. Obrigada, doutora. Antes de entrar, então, na apresentação do que foi discutido na oficina da qual participei, eu queria só pontuar sobre essa da saúde mental. Me permitam tirar um tempinho do meu tempo mesmo. Essa questão essa preocupação com o mapeamento da qualidade de vida, do bem-estar dos magistrados, ela tem sido objeto de grande discussão aqui nos nossos comitês de priorização à saúde, e a gente, junto com a Corregedoria e a Presidência, elaborou um projeto que o Dr. Jefferson pontuou, que vai ser lançado em setembro. E a gente precisa que esse projeto é um projeto que a gente vai depender dos magistrados e dos servidores se engajarem em responder justamente formulários como esses, porque o projeto Semente, então eu já aproveitei o ensejo para dizer assim que esse projeto Semente, ele chega nesse ponto, ele identifica as situações de riscos de transtornos mentais, tanto de juízas, como dos servidores todos do nosso tribunal, para que a gente possa agir diante desses dados. Então, quando vier o lançamento, no mês de setembro amarelo, eu espero o engajamento de todos e que levem esses conhecimentos para os seus servidores, para que todos participem, porque a gente está numa situação de fato, que os nossos diretores de vara estão todos em uma situação crítica, muitos colegas, né, isso, juízes, enfim, os colegas novos que estão chegando aí, não fiquem assustados, vocês são juízes antigos, então já sabem. E ainda assim assistentes. Então, a gente precisa estar olhando de forma séria para essa questão. Então, dito isso, desculpe aí o apêndice. Pode colocar. Então, a oficina da qual eu participei foi um outro eixo, como a doutora Viviane colocou, foi sobre rastros digitais, como os dados extraídos do mundo digital podem auxiliar na nossa atividade judicante. E aqui a nossa palestrante, que foi Daniele
Tacchini, Daniele, ela trouxe o viés de observar a utilização das provas digitais para instrução probatória nas audiências e também na fase de execução. E a palestra dela foi muito instigante. Aqui, metade de nós estávamos lá. Foi muito um bombardeio de informações em que nós saímos todos muito compelidos a olhar agora essa produção de prova de uma forma diferente. Então, eu tentei trazer os conceitos específicos da prova digital que foram abordados para a gente fazer uma multiplicação desse conhecimento, porque o objetivo de hoje é isso, né? A gente trazer essa multiplicação. E eu vou tentar falar de uma forma breve somente dos conceitos específicos mais importantes que ela pontuou. O primeiro, claro, da prova digital. O que seria essa prova digital? A prova digital é toda aquela prova a respeito de fatos que está sendo documentada eletronicamente. E aí ela trouxe que há uma discussão sobre como seria a aplicação dessa prova digital, se seria uma prova inovadora, que precisaria de um novo processo de aplicação das provas. Ela apontou que não, na realidade, a gente vai aplicar a mesma principiologia das provas. A prova digital, para a maior parte da doutrina, tem sido considerada uma prova documental. Então, os mesmos requisitos, os mesmos princípios que se aplicam para as provas sobre ônus de distribuição do ônus da prova, a desnecessidade de fazer provas sobre fatos incontroversos, tudo isso vai se aplicar às provas digitais também. São provas documentais, com o acréscimo daquilo que é necessário para que a gente possa verificar a sua autenticidade, a sua validade. E aí, nesse ponto, ela chegou, então, no que ela trouxe. É uma prova que não é uma prova supletiva, como muitos pensam, só quando não for provado por meio de prova oral ou prova documental já analógica, que a gente já está acostumado a ver. Não, é uma prova que tem que ser utilizada conforme a sensibilidade do magistrado, como a gente já faz nas nossas instruções. Há processos em que a gente acredita que é necessário fazer uma prova pericial, outros que não, outros uma instrução com muitas testemunhas, outros em que a gente acredita que a documental é suficiente, da mesma forma a prova digital. E aí, sobre a coleta, ela tentou desmistificar, e para mim foi muito interessante a palestra, porque eu preciso dizer que eu já fiz curso de prova digital lá em Nenamate, mas eu ainda tenho um pouco de receio de não saber o que é que precisa de fato. Aí, será que a gente precisa, quando há uma impugnação dessa prova, ter uma ata notarial? O que é que a gente precisa para que essa prova seja válida? Então, ela desmistificou um pouco, ela trouxe uma simplificação, eu achei, do tema, porque ela trouxe primeiro o conceito de cadeia de custódia. É um conceito que tem sido muito utilizado. Ela falou assim, olha, é um conceito de processo penal, não tem como a gente fazer cadeia de custódia efetivamente no nosso processo. Mas esse termo, cadeia de custódia, foi utilizado pelo direito norte-americano e foi utilizado para desenvolver como um pensamento diferente. Agora, o que seria de cadeia de custódia? A análise dos requisitos para a validade dessa prova. Então, basicamente, quando se fala de cadeia de custódia de prova digital, o que se está querendo dizer? Vamos identificar se essa prova, quando é que ela foi produzida, então a temporalidade dela, se ela é autêntica ou se ela passou por alguma alteração, adulteração. Então, uma fotografia, alguém foi e tirou o passarinho ali da foto. É possível, verificando os metadados digitais, identificar se essa fotografia foi alterada ou não. Agora, isso é muito complexo. Aí eu sempre achei que devia ser, né? Porque eu sou meio que analfabeta digital. Não, ela explicou que existem meios de obter essa autenticidade. E aí, primeiro, ela fez o primeiro ponto. Primeiro, a gente não precisa disso, a menos que haja impugnação. E, de fato, nas minhas audiências aqui, a gente sabe que o pessoal não tem muito conhecimento ainda, os advogados, sobre prova digital. Então, o que eles trazem? Um print lá do WhatsApp. O que a gente faz? A gente pergunta para a parte, minha casa, você teve essa conversa aqui? Eu tive, pronto, acabou. Acabou. Então, não precisa ir adiante nesse caso. Agora, não, naquele caso, houve uma impugnação específica sobre a autenticidade, houve um levantamento de suspeita a respeito da validade daqueles dados. Como é que a gente faz? Aí ela disse, olha, a prova digital, ela precisa ser coletada adequadamente, precisa ser preservada e precisa ser reproduzida. E isso é a verificação da cadeia de custódia. Então, acho que esclareceu a cadeia de custódia. Vamos para a segunda parte. Essa cadeia de custódia,
ela vai permitir que a gente valide a utilização da prova. E aí, como é que a gente valida? Ela falou, tem muitos que usam a exigência de uma ata notarial. Então, você vai produzir uma prova, houve impugnação, fala para o advogado, eu trago uma ata notarial, comprovando a autenticidade dessa prova. Mas a ata notarial é muito cara. Eu pesquisei ontem na internet, fiquei futucando tudo que ela deu, depois eu fiquei futucando, fiz todas as pesquisas de vida. É muito caro. Chega a R$3.000 para você fazer uma ata notarial de um documento simples. Então, ela trouxe. Existem outros meios na internet de verificar. Aí ela trouxe o Verifact e o Original My. Eu não conhecia, entrei no site dos dois, bem simplesinho, você entra lá, R$90. Então, ela falou, olha, nós como juízes, estamos agora numa situação como nós estivemos na época em que se iniciou a investigação patrimonial. Aqui, quem me conhece, né? O pessoal está chegando, todo mundo chama Clarissa, na verdade, sou Cacá aqui no tribunal, viu? E aqui eu sou uma verdadeira apaixonada pela investigação patrimonial. Então, sou entusiasta disso. Mas, quando surgiu, os advogados não sabiam o que pedir. Eles não sabiam que poderiam solicitar um CCS, quais eram as informações que tinham no Infojude. E a gente exerceu esse papel de conscientização, de explicação. Então, quantos despachos que a gente deu explicando para o advogado que ele pode solicitar o meio tal, tal, tal. Ou até em mesa de audiência, doutor, peça lá o CCS para ver esse negócio desse laranja aí, desse sócio oculto. E a gente vai divulgando. E hoje isso é uma coisa tão prática que os servidores das varas sabem ler. Mas há 5 anos atrás não era tanto assim. Então, da mesma forma, aqui, nas provas digitais, a gente pode fazer o mesmo. Então, a gente pode falar para o advogado, olha, teve impugnação dessa prova, faça o seguinte, junte ela utilizando o Verifact. Porque ele vai fazer o quê? É um registro de autenticidade, coisa simples. É um sistema em que você paga R$90 para um vídeo de 30 minutos ou um documento de até 50 gigas, eu acho, não sei, aguenta muito. E você faz essa autenticidade. Vem lá um selozinho, a gente só precisa explicar e receber o selo. Pronto, não vai ter dificuldade de validar essa prova. Então, eu achei bem legal, porque, na minha mente, teria que ser tudo ata notarial. Então, é mais simples, mais barato. Um custo barato. Eu achei bem interessante. E aí ela veio para... Quais são essas provas digitais? Provas digitais, como eu falei, tudo que é documentado eletronicamente, pode ser um vídeo, uma gravação, uma conversa do WhatsApp, mas uma que tem sido muito falada são as provas de geolocalização. Então, eu trouxe essa como uma das provas que ela apresentou e como a gente pode utilizar. Eu tentei resumir a forma como ela explicou e me pareceu muito simples. O que são os dados de geolocalização? O dado de geolocalização é basicamente assim, um recurso tecnológico que permite identificar a localização do dispositivo. Esse dispositivo pode ser o seu celular no bolso, o celular no bolso do caminhoneiro, a gente pode identificar em qualquer momento onde ele está, ou o próprio GPS que já vem dentro do autotrack lá do caminhão, como a gente faz na instrução probatória. Então, esse dado de geolocalização identifica no globo onde essa pessoa está. Então, a gente tem pelos dados de geolocalização das antenas de celular, que se chamam de estações rádio base, a gente fala, mas são basicamente as antenas de celular identificam onde a gente está. Então, se a gente pegar agora nossos dados, tem uma antena que está servindo para todos nós. A gente consegue identificar qual é a nossa antena. Esse é o dado de estação rádio base. Ou de GPS, ou de Wi-Fi, ou até um que eu achei interessantíssimo, que eu não sabia, porque, como eu disse, eu sou analfabeta digital, o Google Takeout. O Google Takeout eu achei o máximo, eu entrei ontem mesmo e já fiz. Basicamente, dentro do Google, você pode clicar onde tem a sua fotinha ali, e aí vai para a sua timeline, que é o histórico de localização. Você baixa a timeline, vem os dados assim, dizendo onde você estava. Eu fui lá, abril. Aí estava lá Paris, maravilha. Aí estava lá agora todos os outros meses, não, só aqui em Salvador. Graças a Deus também que eu não estou viajando, então muito bom. E aí você vem a localização onde você está em cada época. É muito simples, eu solicitei esse dado, na mesma hora eu recebi esse e-mail que tem certificação de autenticidade e eu posso utilizar isso no processo. Então, como é que ela sugeriu?
o reclamante vem alegando que ele trabalhava um bancário até 8 da noite. Ele ficava ali na agência. Você pode questionar, onde que você mora? Ele mora numa distância de 15 quilômetros da agência. Então, eu consigo identificar essa distância, eu consigo identificar esse endereço separado, porque se ele mora pertinho, não dá. Então, você pode falar, reclamante, junte em 5 dias, 48 horas, os seus dados do timeline do Google Takeout. Pronto. Ele juntando, a gente vai ver a hora que ele saiu do banco. Aí ela pontuou. É para a gente usar isso para controle de jornada, para a gente ver exatamente o horário? Não, porque ele pode ter ido no banco na padaria do lado. Mas dá para a gente ter um indício a mais, junto com as outras provas, para afastar aquela tese de que não, ele nunca saía esse horário daí dessa região do banco, não saía. Então, esse Google Takeout achei massa. Não, o Google Takeout, qualquer celular que tenha Android ou que seja Google. Sim, você pode desabilitar. Então, você vai falar para o trabalhador, ele pode dizer, eu não tinha. Tem que estar habilitado. E o outro meio, que aí não entraria nisso da habilitação, seria as antenas de rádio, as antenas de celular. Que aí ela falou, o procedimento é simples também, e é rápido. É assim, a estação, existem mais de 100 mil antenas de celular, que são estações rádio base. Se você identificar o seu número do celular, então eu tenho o número do celular do trabalhador, eu pergunto na audiência, qual é o número do seu celular? Aí ele diz, eu vou em um site aberto, são fontes abertas, e coloco lá, qual operadora? Ou então, consulta operadora ARB. Você pode botar no Google, pergunta lá, como achar a operadora, aparece o site. Aí você identifica a operadora. Você manda um ofício para a Vivo ou para a Claro para mandar o relatório de geolocalização do trabalhador. Aí você vai receber em poucos dias. Ela diz que é rápido. 5 dias eles mandam. Você pega esses dados, como é que eu vou ler isso? Ótimo. Aí vem para o segundo ponto, que é o último que eu vou falar, a gente encerra. O Veritas. O Veritas é uma plataforma que foi desenvolvida justamente pelo TRT12, com apoio de doutora Daniele Bertacchini, e que ele lê esses dados e gera um relatório simplificado. Então, eu achei massa, porque um dia desses pediram geolocalização lá em audiência, eu fiquei me tremendo, eu falei, meu Deus, tomara que eu consiga fazer acordo. Aí eu forcei, vou pedir a geolocalização, viu? Vou saber onde está, e fiz o acordo. Mas, a gente tem o Veritas, e é bem simples. Hoje já estou pensando quantos casos de diaristas que alegam, eu estava lá, trabalhava 4 dias por semana, a gente consegue pegar. Não, só vinha uma vez por semana. Tá, onde é que ela mora? Claro que não é um dado, como ela pontuou muito a Daniele Bertacchini, que não é um dado que você vai usar, e não é uma prova absoluta como nenhuma prova, porque ela poderia estar na vizinha fazendo a diária. Mas é um elemento a mais para indicar uma busca da verdade real. Então, foram os dados que eu pensei em resumir para vocês. O que era a prova digital, como era a cadeia de custódia, como é que esse processo de validação, autenticação da prova, os dados de geolocalização e o Veritas. Isso aqui eu trouxe para quê? Para que a gente possa, todos nós, os que participaram da palestra e os outros, saber que é simples, porque tudo ontem eu fui e fiz, futuquei tudo, as timelines, achei, e realmente é um procedimento que ela disse que é rápido, pode nos auxiliar, e o TST já tem validado a utilização da prova digital por dados de geolocalização para identificação de jornada. Então, é algo que nós podemos servir como multiplicadores, não só eu multiplicando o que aprendemos ontem, mas todos nós no nosso dia a dia. Então, é isso. Obrigada. Bom, obrigada, Cacá. Você realmente teve um desafio, porque foi uma avalanche de informações ontem. A Daniela é bem elétrica, assim, ela é dinâmica e tem uma empolgação com esse tema, e você conseguiu trazer para a gente aqui um resumo muito bom, né, mais simplificado até, para a gente compreender isso. Então, eu lhe agradeço. Estou chamando agora de Cacá, né? Eu chamei de Cacá, mas como ela é conhecida. Eu sou Vivi, mas sou Vivi com mais 5. E para não perder... a tradição de que as Vivianes, né, no alfabeto, a gente sempre era a última na chamada, acabou que, coincidentemente, Vivi, a nossa outra ali, minhas charás maravilhosas aqui, acabou cabendo a você ser a última a fazer a explanação, mas as últimas sempre serão as primeiras. As mais rápidas. Mais rápidas.
Então, você está com a palavra, Vivi. Obrigada, Xará. Primeiro, eu gostaria só para quebrar aqui o clima um pouco, o protocolo, para dizer que eu compartilhei com a Viviane Tanuri, quando falando de Viviane, a gente pensa que vai ouvir nosso nome. A desembargadora Viviane tinha que ter uma esperança de um dia ouvir esse sempre. Chamado. E Viviane, a Xará ilustre, foi a minha examinadora de uma das fases do concurso, então para mim é uma honra estar nessa mesa com mulheres que eu admiro tanto e com uma das responsáveis pela minha presença aqui. Então, dizer para vocês que o meu assunto é também desafiador, como de Cacá, então tentarei ser rápida, até porque, como fiquei no final, estou morrendo de frio, então estou igual a vocês, precisando ir embora, mas a gente vai fazer, então, tentar fazer um resumo breve do que é que foi a nossa oficina, para aproximar vocês do tema e do que é que a gente debateu. Então, vou colocar aqui também meu tempo para cumprir a promessa de tentar ser rápida, então colocar aqui 15, viu, gente, para diminuir. Então, nós ficamos com o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados nas provas digitais, então, adensando mais ou menos o que foi também debatido, e aí também, mais uma vez, parabenizo a Escola Judicial, porque a gente falou que em inteligência artificial, em diversos mecanismos, nos levou a refletir sobre o tema, mas aproximar a partir da LGPD e das provas digitais é afunilar esse aprendizado que foi produzido ao longo dos dias para a atividade prática. Então, propiciou, e os debates foram bem ricos, e isso ficou bem claro para a gente de que realmente conseguiu alcançar essa finalidade de adensamento. A oficina foi conduzida pela professora Larissa Matos, que é pós-doutoranda e doutora pela USP, então ela realizou a metodologia de uma exposição dialogada, seguida de atividade prática em grupo para discussão de um caso fictício que pudesse trazer para o grupo o debate do que é que foi aproximado. Então, o que eu achei interessante da professora é que antes dela trazer propriamente a parte prática, ela fez uma reaproximação da turma e daquele grupo com as noções. Então, ela trouxe elementos de noções de LGPD, os princípios e requisitos da LGPD aplicados às provas digitais, a validade e a admissibilidade das provas digitais à luz da LGPD, então trazendo também, concatenando com o que foi feito na sua turma, e as consequências ou não do não cumprimento da LGPD. Então, nesse aspecto foi interessante. Então, nesse sentido, na primeira parte da aula, a professora apresentou os temas e as considerações iniciais envolvendo inteligência artificial na perspectiva do direito do trabalho, bem como nas provas digitais. O que eu achei interessante é que ela fez um paralelo com uma frase do autor Mário Sérgio Cortella, que vale a pena eu trazer para vocês para a gente pensar do que é que ela se propôs. Então, ela fala, pensando em provas digitais, LGPD, aí ela fala o seguinte, a partir dessa frase dele: nem tudo que eu quero, eu posso, nem tudo que eu posso, eu devo, e nem tudo que eu devo, eu quero. Então, nessa perspectiva, essa premissa desafiadora foi que a gente foi pensar na LGPD e nas provas digitais. Então, ela fazendo essa analogia com o tema, com essa frase, ela acrescentou que, embora a empresa ela queira tratar os dados dos empregados, esse poder diretivo não significa que ela tenha o direito de fazer isso em absoluto. E sobre todos os dados, ainda que seja permitido o tratamento, em que também não podem ser tratados de forma indiscriminadas, porque há deveres associados ao tratamento de dados. E, mais de uma vez, ela deixou muito marcado para a turma que a LGPD ela vem no sentido de garantir a dignidade, a respeitabilidade da pessoa humana titular daqueles dados, e isso deve ser sempre levado em consideração. Então, a partir dessa exposição dialogada, foi possível interação entre colegas e reflexões propostas pela tutora, exemplificando. Aí ela perguntava: a empresa quer o tratamento de dados, ela pode? Quais são os limites? Quais são os deveres associados ao tratamento? E, além disso, como é que deve ser feito esse controle à luz principiológica? Então, por exemplo, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. As ponderações feitas no debate com a professora e com a turma deixaram marcado, então, que esse vetor e o parâmetro de proteção da LGPD é para o titular dos dados, para a pessoa humana, e daí a diretriz primeira de respeito à dignidade dessa pessoa, que não pode ser suplantada pela tecnologia ou em proveito do Big Data ou dos sistemas processuais eletrônicos, já que também o PJE é um grande coletor de dados de pessoas que circulam na justiça. Então, para a densificação dos debates, ela trouxe esses elementos e trouxe também elementos que dialogam com a turma, com as turmas anteriores, porque ela vai falar de prova digital e ela falou na sua apresentação sobre capitalismo de vigilância, citando a autora Shoshana Zuboff, que foi trazida aqui, trouxe a sociedade de informação de que fala Bill Churran,
o colonialismo digital, a massificação, a ampliação desse controle do teletrabalho e o PJS, ou como essa Big Data. Então, assim, ela considerando essa circulação massiva de dados, compondo uma matéria-prima a partir da qual são feitas predições e estabelecidos o controle de comportamentos a partir da disseminação de ideias sobre reforços psicológicos, trouxe um cenário da hiperdigitalização da vida, que deve levar em consideração o direcionamento de condutas a partir de dados algoritmos que acabam influenciando na tomada de decisões. Então, ela tornou relevante compreender o processo para não permitir tratamento irrestrito de dados para além das fronteiras que sejam necessárias e destacou também a necessidade de minimizar os impactos desse tratamento na vida da pessoa titular dos dados. Ela destacou, então, ao longo dessa exposição que foi dialogada e gerou uma série de exemplos e trouxe para diversos debates para o cotidiano, situações de coletas e de tratamento, exemplificou para a gente, por exemplo, as redes sociais, quando elas nos oferecem responder a determinadas perguntas ou enquetes da vida, ou aqueles aplicativos que vão simular nossas idades. Então, em que medida a gente também não acaba incorporando ou internalizando essa superexposição da nossa intimidade, e em que medida também a gente não se insere nesse quadro de colonialismo digital e que vai marcar, então, uma coleta tão indiscriminada de dados que pode influenciar na nossa própria valoração sobre quais são os excessos, o que é que pode, o que é que não pode, destacando também que grande parte das empresas controladoras que detêm, inclusive, o armazenamento desses dados, elas estão nos grandes centros. Ela pontuou elementos contemporâneos associados a esse colonialismo, a produção de dados, e ao longo da exposição ela apresentou especificidades em controle de trabalho, como, por exemplo, incluindo no teletrabalho controles de voz, de dados, não só da biometria que a gente está acostumada a pensar, mas elementos que acabam sendo capturados em algumas empresas sem que sequer o trabalhador ou trabalhadora tenha conhecimento. Face, olhos, cliques, movimentos, então comportamentos que acabam sendo controlados sem que aquilo garanta à pessoa trabalhadora, por exemplo, a informação e a explicação sobre essa coleta de dados. Nos provocou a refletir sobre vieses discriminatórios, e aí ela trouxe umas perguntas que gerou um certo debate na perspectiva da seleção do emprego. Então, se o correto é perguntar onde a pessoa mora ou se o correto é perguntar se é necessário ou não o vale-transporte, porque até determinados processos seletivos, eles implicitamente contêm vieses discriminatórios para a exclusão, por exemplo, de trabalhadoras e trabalhadores de bairros que sejam considerados mais perigosos. Então, ainda que a pergunta não tenha em si um caráter explicitamente discriminatório. Destacou o critério da explicabilidade, no sentido de que a pessoa tem o direito de saber a razão por que foi ou não selecionada, então que a gente leve em consideração, dando continuidade nessa perspectiva da dignidade da pessoa humana. E, mais uma vez, deixou fixada que a LGPD veio, então, para tutelar a pessoa, e é nessa diretriz que a gente tem que passar para analisar a interação entre a LGPD e as provas digitais. Então, aí ela fez essa densificação do conteúdo e foi apresentando elementos importantes como algoritmos, a relação entre privacidade e proteção de dados, a dimensão informacional necessária para que seja tomada a decisão em que respeite a privacidade da pessoa trabalhadora, trouxe normas essenciais da LGPD, e aí eu cito os artigos 2º do respeito à privacidade, o artigo 6º, que vai falar naqueles princípios de finalidade, adequação, necessidade, prevenção, não discriminação, artigo 7º e 11º, trouxe também fundamentos da LGPD, respeito à privacidade, autodeterminação informada, liberdade de expressão, inviolabilidade, direito ao desenvolvimento econômico e tecnológico, trouxe conceitos básicos e propôs para algumas reflexões. Exemplo, é possível ampliar a base de dados da LGPD por meio da negociação coletiva, uma vez que a gente tem experimentado negociações coletivas que vêm retirar direitos. Então, nos provocou a pensar a possibilidade de negociações coletivas que possam ampliar direitos, inclusive ampliar direitos nessa dimensão da LGPD. E ela estabeleceu uma aproximação com um conjunto de direitos, que ela disse são conjuntos de direitos que são conexos a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela vai chamar de blocos de direitos do titular de dados. A exemplo, direito à informação, inclusive informação sobre câmeras de monitoramento, sejam nas grandes corporações, sejam mesmo naquelas relações privadas entre trabalhadoras em domicílio, então trabalhadoras domésticas e diaristas, é informada a elas que existe aquela câmera de monitoramento, em que medida, quando se nega essa informação, também não se está violando a LGPD nessa relação, já que esse direito ele tem que ser decifrado também nas relações privadas.
arquivadas, então, de forma horizontalizada. O direito à anonimização e à eliminação de coletas excessivas, então, até qual prazo é dado ao empregador, à pessoa contratante, o direito da manutenção daqueles dados. Por quanto tempo é necessário? Então, o armazenamento excessivo, ele também não está, em alguma medida, violando. E para a gente refletir também sobre o direito à revogação do consentimento. Então, para superar, aí foi que alguns colegas debateram, então, sobre essa questão dos exames médicos. Estou controlando aqui. Então, possibilitou, então, refletir sobre elementos de segurança, apresentou algumas perguntas que podem nos orientar sobre a análise da licitude no tratamento de dados, e aí eu já acrescento, como o material dela está muito bom e foi muito denso, alguns colegas pediram compartilhamento, então já encaminhou esse pedido para a Jude, e talvez o material mereça ser compartilhado, acredito, para todo mundo que participou da semana, porque ela traz muitos elementos, muitos princípios, e essas perguntas-chave, achei essa aqui super interessante, sobre quais perguntas a gente pode fazer para verificar a fronteira da licitude e da ilicitude na coleta das provas digitais à luz da LGPD. Então, casa com que dialoga, então, com a sua oficina. E aí ela apresentou também algumas questões específicas. WhatsApp Web, geolocalização, Wayback Machine, que é para recuperar aqueles dados de sites que foram já apagados pelo autor, prontuário médico, em algumas situações específicas que ela pontuou lá, bilhetagem eletrônica, provas extraídas de redes sociais, e aí fechou a partir dessas reflexões e dos debates. Se eu tiver faltado alguma coisa, ou quem estiver lá no grupo, me sinaliza, viu, gente? Então, após isso, ela fez um caso fictício, a professora, e dividiu o grupo em 3, e aí esse caso apresentou um caso em que houve instalação de câmeras para monitorar a produtividade, sem que essa informação sobre a instalação de câmera fosse dada às pessoas trabalhadoras, e no que acabou resultando o flagrante de uma violência sexual. Essa situação de violência sexual no trabalho foi vazada e determinou a despedida por justa causa do trabalhador assediador, que, por sua vez, buscou a Justiça do Trabalho para reverter a despedida por justa causa. Entre os elementos que ela pontuou, diz que a empresa não tem compliance e nenhuma política clara para tratamento de dados. E aí ele pedia também indenização e dividir. Esse sujeito pediu reversão da justa causa e indenização por danos morais pela violação. Eu sou só relatora. Não participei, não votei. Nem votei, né? Já julguei um caso assim, depois a gente conversa. E aí, a divisão da turma dividiu a turma em 3 grupos, sendo o primeiro que avaliou o caso na perspectiva da empresa empregadora, a segunda da pessoa trabalhadora e o terceiro da vítima, da trabalhadora. E aí esses grupos fizeram as avaliações, então o primeiro grupo, na perspectiva da empresa, eu tentei anotar todas as pessoas, mas só funcionou no primeiro grupo, então por isso que só está o nome desses, peço desculpas a todas e todos, que foi Nívia, Lígia, Luziane, Viviane e Mônica Sapucaia, salvo engano. E aí discutiram, então, sobre a instalação da câmera, que não se deu em conformidade com a LGPD, as câmeras não foram comunicadas, não cumpriam, então, esse dever de informação, então, por isso estava em desconformidade por uma série de elementos, inclusive foi desproporcional, já que visava o controle da produção. E aí, nesse controle da prova digital, elas entenderam que a prova era inválida, mas para o fim da aplicação da medida da justa causa, ela deve ser validada, porque era o único meio necessário para atingir aquela finalidade de proteção do bem jurídico tutelado, que foi, então, em razão do crime sexual que ocorreu naquele caso. Então, foi reconhecido o ato criminoso, e reconhecido o ato criminoso por esse ângulo, apesar da prova obtida por um meio originariamente ilícito, como foi o único meio, então, para proteger e para tutelar aquela situação, foi validada. Em contrapartida, como houve dissenso, isso foi pontuado no grupo, foi feita a ponderação sobre a prova trazida pelo agressor, que é uma prova inválida e que poderia, por exemplo, gerar ou não indenização. Então, elas entenderam então, que não deveria, que não era possível reverter a justa causa, que não deveria ser feita a indenização, mas houve também acho que alguma delas ponderou que poderia ser valorada a indenização. Houve esse dissenso de que uma parte do grupo entendeu que não caberia a indenização e outra parte, então, que caberia a indenização, mas valorando de forma a minimizar a quantificação condenatória. Em segunda perspectiva, eu vou pular aqui os outros elementos que teve, porque são discussões que
já antecipamos, então, a ausência do canal do canal de compliance, de tratamento de dados, isso também foi discutido. O grupo 2 pensou a perspectiva da vítima, e aí esse grupo, aí peço desculpas porque eu não anotei o nome, esse grupo considerou, então, que houve a câmera sem informação, houve a violação da proteção de dados, houve, então, a violação do direito subjetivo, tinha um direito subjetivo de ver reparado os direitos da personalidade da vítima, que pôde acionar a empresa, e que essa vítima era credora, então, da reparação em face da empresa por conduta do preposto, que o tema era sensível, então, que deveria ser ponderada a necessidade, talvez, de não determinar para a vítima que ela tivesse que, mais uma vez, expor os fatos em razão da vitimização, e que seria um elemento doloroso, então, mas também concordaram da não reversão da justa causa. Meu tempo está acabando aqui. E, na perspectiva do agressor, o fato, então, foi duvidoso, não controvertido, mas também foi violado o direito à informação, não houve tratamento de dados, a prova foi lícita, mas todos os grupos foram unânimes no sentido de não reversão da justa causa. Então, parabenizo mais uma vez a escola, parabenizo todas as pessoas que participaram pela possibilidade do debate e para que a gente possa, nessa dinâmica, também trazer um pouco aqui das reflexões que enriquecem, porque aprendi bastante com vocês e espero que eu tenha conseguido aproximar todas e todos do que foi debatido lá na minha turma e, mais uma vez, agradeço a possibilidade de compartilhamento. Bom, nós vimos que as oficinas se entrelaçam, né, todos os temas, e vocês fizeram um trabalho maravilhoso. Não esperava diferente, são magistradas que eu admiro pessoalmente, né, mas que eu tenho certeza que a coletividade também. E eu quero agradecer em nome da Jude 5, o trabalho que vocês fizeram foi muito bom. A gente pôde compreender efetivamente o que foi tratado em cada uma das oficinas e a relação entre elas.